Olá, turma. Vamos fazer aqui o vídeo com um exemplo explicando a atividade que vocês vão fazer aí dessa semana de densidades de Brix, que seria a aula prática que a gente faria no laboratório. Então vamos lá, atividade de densidade de Brix, primeiro técnico em agroindústria, química analítica. Bom, qual que é o procedimento? O procedimento é pesar um becker de 100 ml, então vocês têm que pegar um becker seco, vidro vazio, e lá na balança pegar o vidro, e lá na balança pesar e anotar o peso do vidro vazio. Depois vocês vão voltar para a bancada com esse vidro vazio e vão adicionar os cereais que a gente vai fazer a densidade. São 5 cereais. Vocês vão adicionar até a marca de 100 ml no becker. Coloca o becker na bancada, dá uma mexidinha nele para ficar nivelado os cereais por cima até a marca de 100. Como o becker é uma medida grosseira, a gente já vai ter um erro analítico aqui, tá? Então vocês vão colocar cereais até a marca de 100. Volta para a balança com esse becker cheio de cereais e pesa novamente. Anota. Agora eu estou pesando o becker mais os cereais. Anotei, o peso vai aumentar. Volto para a bancada novamente com o becker já cheio de cereais e vou adicionar água até a marca de 100 ml. Por que eu adiciono água? Porque os cereais são grãos e esses grãos vão deixar espaço vazio nesse volume de 100 ml. Então eles não ocupam todo o espaço. Então a gente vai fazer o que? A gente vai adicionar água e a água vai preencher esse espaço. Por que eu quero preencher esse espaço com água? Porque eu quero saber quanto que tem de ar ali, quanto que tem de espaço vazio. E se eu sei quanto que eu tenho de água, eu descubro quanto que eu tenho de ar, porque a densidade da água é 1 grama por ml. Então, para cada grama de água que eu colocar no espaço vazio, eu vou ter 1 ml de volume de ar que vai ocupar. Tá? Então, preencho com água, volto na balança e peso novamente o conjunto, becker, cereais mais água. Agora o peso vai aumentar um pouquinho mais ainda. Tá? Então, o exercício 1 é essa prática. Bom, aqui tem a planilha que está lá na área de tarefa de vocês. Ela já está com os dados. Ó. Eu já tenho o peso do vidro vazio. É o mesmo para os 4 grãos aqui. Por que é o mesmo? Porque eu usei o mesmo becker. Então pesei o primeiro, não preciso pesar mais. Tá? Então posso repetir o peso aqui. Aí eu adicionei cereais. Olha lá, ó, peso dos cereais mais o peso do vidro. Então aqui já está o peso dos dois, aqui é só o peso do vidro vazio. Adicionei a água, peso da água, mais os cereais, mais o vidro, os 3, ó, note que aumentou, tá? Então aqui está todas as pesagens de milho, soja, pedrisco, no caso não é cereais, né, mas é um granulado também, pedrisco, que é aquela pedra fina, e feijão, tá? Então foram os experimentos que a gente fez e que está aqui os valores para vocês. Aí o que a gente tem que calcular? O espaço vazio. O que é o espaço vazio? O espaço vazio é o espaço que a água ocupou no becker. Como que eu determino isso? Pela massa de água. Para cada grama de água, 1 ml. Se der 20 gramas, 20 ml de espaço vazio. Se der 10 gramas, 10 ml de espaço vazio. Para isso, eu preciso calcular o espaço vazio. Como que eu calculo o espaço vazio? Calculando o peso da água. Subtraio a coluna 3 da coluna 2. Vai sobrar só a água aqui que eu coloquei. Ó. Porque se eu tirar o peso dos cereais e o peso do vidro, ó, cereais e vidro, sobra só a água. Então aí eu vou saber o peso da água aqui. É só subtrair a 3 da 2, eu tenho o peso aqui. A partir desse peso, eu vou fazer os outros cálculos. Vou calcular o peso de cereais, o volume real, e aí eu calculo as duas densidades. A gente vai ver mais no final dessa apresentação como que faz. Exercício 2. Ó. Vocês receberam 5 cubos perfeitos de 2 cm de altura, 2 cm de largura e 2 cm de comprimento. Faltou um 2 aqui, mas é 2 também, tá?
2, 2 e 2. Vamos lá, vamos colocar ele aqui. 2, 2 e 2. 2 centímetros de altura, 2 de largura e 2 de comprimento. De materiais diferentes, conforme a tabela. Então, lá na tabela, a gente tem borracha, acrílico, ferro, cobre e madeira. E eu já tenho as massas aqui, então vocês teriam que pesar esses cubos. Então eu já dei a massa para vocês, como a gente não vai fazer. Ó. Então qual que era o procedimento? Pesar os cubos e anotar na planilha, já está anotado lá. Calcular o volume do cubo a partir das medidas. O cubo tem 2 centímetros de altura, 2 de largura e 2 de comprimento. A fórmula de volume do cubo é altura vezes largura vezes comprimento. Então 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então eu tenho 8 centímetros cúbicos de volume. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então se são 8 centímetros cúbicos, são 8 ml. Já tenho o volume. E aí eu calculo a densidade. Ó, tenho a massa, o volume é 8 para todos, porque todos eles têm 8, 8 e 8. A densidade é massa sobre volume, aplico a fórmula massa dividido por 8 igual massa dividido por 8 igual, coloco os valores aqui da densidade, bem simplesinho isso aí também, tá? O terceiro, um pouquinho mais complicado. Esse exercício é o exercício de Blix. Para calcular o Blix, para usar o refratômetro para calcular o Blix, a gente vai ter que preparar uma solução de sacarose, porque lembram lá na outra apresentação, no conceito de Brix, Brix é a medida de 0 a 100 de uma solução de sacarose, a gente vai fazer de sacarose. Qual que é o procedimento? Pesar em um becker de 100 ml também, 25 gramas de sacarose. Aqui eu não preciso do peso do vidro, tá? Eu preciso colocar o vidro na balança e tarar a balança, eu preciso só do peso da sacarose. Coloco o vidro na balança, zero a balança, adiciono 25 gramas de sacarose, aproximadamente, né? Como a balança tem 4 casas de precisão, chegou próximo do 25, posso parar. Adicionei os 25 gramas de sacarose, eu vou pegar uma pseta e completar com água destilada, sem zerar, vou deixar essa marca de 25, sem zerar, eu adiciono água até 100. Então, 100 gramas é a sacarose mais a água. Então eu já tenho 25 de sacarose e adiciono mais ou menos 75 gramas de água para atingir 100. Chegou próximo de 100, anoto também o peso, anoto da sacarose, depois anoto da sacarose mais a água do total e guardo essa anotação. Promovo a agitação até a dissolução total do açúcar. Depois que dissolveu, eu tenho que resfriar a 20, porque o refratômetro ele vai fazer a leitura a 20. Se eu fizer uma temperatura acima ou abaixo, eu tenho que corrigir, ou eu vou ter um erro aí por causa da temperatura. Então, normalmente, o certo é resfriar a 20 com um termômetro, a hora que tiver a 20, fazer a medida no refratômetro. Depois, eu faço a medida no refratômetro. O refratômetro é uma leitura direta. Fiz, acabou. Medi, já anoto a leitura. E vou calcular a pureza. Como que eu calculo a pureza? Pelas massas que eu pesei lá. Tá? E depois que eu tiver a pureza e a medida do refratômetro, a diferença desses valores vai dar um erro. Eu calculo o erro. Vamos lá para os exemplos. Ó, lá no refratômetro, a gente vai fazer a leitura. Então, a gente faz a leitura entre a interface branca e azul. Aqui tem 5.4 mais ou menos de Brix, faço a anotação direto. Tá? No nosso vai dar aproximadamente 25 no caso. Aqui é só um exemplo de como vocês fazem a leitura. O exercício 1, o exemplo, eu fiz o primeiro do milho aqui para vocês. Ó. Pesei o vidro, depois adicionei milho, fui lá, pesei o milho com o vidro, deu 143,73,25 gramas, 143,7325. Adicionei água no espaço vazio, fui lá e pesei, aumentou um pouco aqui, fiz as 3 pesagens e anotei, de todos os componentes aqui que eu estou analisando.
O exemplo é do milho, ó. Aí o espaço vazio, quem quer? Coluna 3 menos coluna 2. Por quê? Se eu tirar o peso do vidro e dos cereais, que é esses dois aqui, que é esse peso, vai sobrar o peso da água aqui. Então olha lá, ó, 174, que é da coluna 3, menos a coluna 2, deu 31,2478 gramas. Isso é a água que ocupou o espaço vazio. Se eu tenho 31,2478 gramas, eu tenho esse volume em ml, porque a densidade da água é aproximadamente 1 grama para ml. Então eu sei o volume de ar que tinha entre os grãos, descobri o volume de ar. Peso dos cereais, como que eu faço? Ó, se eu tirar, aqui eu tenho peso dos cereais mais peso do vidro. Se eu subtrair do peso do vidro, vai sobrar só o peso de cereais. Então é o peso de cereais que está, vamos voltar lá na primeira apresentação para vocês verem, fica mais fácil de ver na tabela, ó. O peso dos cereais é o 2 menos o 1, ó. 2 menos o 1. 2 menos 1, peso de cereais. Foi o que eu fiz no exemplo lá, tá? Então vamos voltar para o exemplo. Aqui, ó. O 2, 143, menos o 1, 57. Achei o peso de milho dos 100 ml que eu coloquei de milho. Esse é o peso do milho. Volume real. O que é o volume real? É quanto realmente o milho ocupou de volume. Só o milho, sem o ar. 100, porque o Becker é de 100, certo? Menos 31,24, que é o espaço vazio que a gente calculou de água. Então o volume real de milho, tirando o ar, é 68,7522 ml. Esse é o volume real. Eu preciso do volume real para quê? Para calcular a densidade real. Aí, tendo todos esses dados, peso dos cereais, volume real e volume aparente, qual que é o volume aparente, gente? O volume aparente é 100 ml, porque o Becker tem 100 ml. Eu calculo a densidade aparente e a densidade real. Densidade aparente, ó, massa de cereais dividido pelo volume aparente, que é 100 ml. Volume real, massa de cereais dividido pelo volume real, que foi o volume calculado ali. A massa de cereais é a mesma nos dois casos. Aqui no nosso caso, 85,8360. Então está aqui a conta. Ó. No aparente, eu divido pelo volume total, considerando o ar. Eu tive uma densidade de 0,8583 gramas por ml. E a densidade real, aí eu considero o volume real que eu tive que calcular ali, tirando o espaço vazio, o espaço de ar. Aí a densidade subiu para 1,2484 gramas por litro. Ela dá maior porque eu desconsidero o espaço vazio. Então é isso que vocês vão fazer. Feito isso, vocês vão completar a tabela. Vocês vão completar essa tabela com os dados aqui, ó. Acho o espaço vazio, depois acho o peso de cereais, o volume real, e aí a partir desses dois volumes aplica a fórmula de densidade, que é massa sobre volume. Aí vocês vão ter densidade aparente, acho os valores de densidade aparente e acho os valores de densidade real. Completa a tabela, o exercício está pronto. Na tabela 2, eu fiz um exemplo aqui, ó, fiz o primeiro lá. O volume do cubo, como eu falei lá atrás, é altura vezes largura vezes comprimento. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 1 centímetro é igual a 1 ml, portanto o volume é 8 ml. Eu já tenho os pesos na tabela, né? Se eu já tenho os pesos, ó, já tenho os pesos. O volume é 8 para todos, porque todos são cúbicos de 2, 2, 2. É só eu dividir 7 por 8, 9 por 8, 63 por 8, 71 por 8 e 6,28 por 8. E colocar os valores da densidade aqui. Tem um exemplo aqui para vocês se nortearem, tá? Olha lá, ó. Da borracha foi o primeiro valor, divido por 8. A densidade dá 0,9445 gramas por ml. Vamos para o último exemplo.
No último exemplo, eu mudei um pouco os valores do exemplo. Ó. Realizamos o procedimento do exercício, fui lá, pesei a sacarose, coloquei o Becker na balança, zerei a balança e adicionei sacarose. Chegou em 24,9565. Parei. Sem zerar a balança, ainda com esse peso marcado, adicionei água até 100. Chegou em 100,0253. Anotei as duas massas de sacarose e o total, que é sacarose mais água. Com essas anotações, eu vou calcular a pureza, ó, calcular a porcentagem de açúcar. A pureza não, a porcentagem de açúcar aqui no caso, né? Faço uma regra de 3. Notem aqui, ó. Como que eu faço a regra de 3? Ela ficou invertida aqui, mas depois eu arrumo para vocês, tá? Ó, o total está para 100%, que é a sacarose mais água. A sacarose está para X. Aplico a regra de 3. X vezes 100,0253 vai ficar 100,0253x igual a 24 vezes 100%. 24.9565 vezes 100. Isso aí vai dar x igual 24.095,65 dividido por 100,0253. Achei o valor da porcentagem de sacarose nessa solução aqui que nós preparamos, ó, 24,95%. Dissolvi, mexi lá, dissolvi ela até não ter mais nada de sacarose sólida. Fui lá, resfriei a 20 graus e fiz a medida no refratômetro. No refratômetro, aquela diferença de cor azul e branca parou no 24,8. Então eu medi 24,8. 24,8 Brix, lembra que a escala de Brix vai de 0 a 100, como a de porcentagem, então isso é a mesma coisa que 24,8% de sacarose na solução. Então notem, pela massa da balança de precisão, que é muito mais precisa, eu tive uma porcentagem de 24,95% e pelo refratômetro 24,8%. Eu quero calcular o erro entre a medida do aparelho e a medida da balança. Como que eu faço isso? Ó? Erro real, que é igual ao da planilha que nós fizemos lá do laboratório, lá da prática anterior. O valor calculado, que é o calculado aqui da balança, menos a leitura do aparelho, dividido pelo calculado. Por que eu divido pelo calculado? Porque a balança tem mais precisão do que o aparelho, então eu sempre uso a referência do mais preciso. Então ficou lá, ó, 24,95, que é o calculado, menos 24,8, que é a leitura do aparelho, a diferença desses valores dividido por 24,95 vezes 100. Então a diferença dá 0,15 dividido por 24,95 vezes 100. No final eu vou ter um erro de 0,6%. Baixíssimo, muito bom. Então sigam esse último slide aqui para vocês conseguirem fazer lá o exercício de vocês, que é com outros valores. Então basicamente é isso daqui, tá? Bom, turma, aí vocês vão entrar lá no Teams, só orientando vocês, ó. Vocês vão chegar, tá na área de vocês aqui no Teams. Vocês vão lá em cima, na aba tarefa. Olha lá, aba tarefa. Quem está acessando do celular, vai aparecer postagem, arquivos, mais. Clique em mais para você ver a aba tarefa. Aí vocês vão clicar na aba tarefa. O que vai aparecer para vocês? Deixa eu só mostrar, deixa eu entrar primeiro. Aqui é meio lento onde eu estou, internet. Ó, exibição do aluno. Vai aparecer assim para vocês, ó, dessa forma, estão vendo? Essa tela que aparece para vocês no computador. No celular deve aparecer alguma coisa parecida com isso. Vem aqui nos 3 pontinhos, ó, mais opção de anexo. E clique aqui. Por que eu estou falando para vocês clicarem aqui, ó? Se você clicar em cima do arquivo, ele vai abrir aqui no Teams, ó. Ele abre direto. Eu não consigo fazer nada aqui, só ler, só consigo ler. Então vou fechar.
Se eu pedir para abrir online, também vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui no Teams. Eu abro o arquivo e não consigo ler. Então, o que vocês têm que fazer? Clique em baixar, ele vai baixar o arquivo, ele vai fazer o download, olha lá, já fez. Aí eu clico aqui no arquivo, ele vai para a pasta de download, ó, ele está aqui, ó. Vou lá onde ele baixou, na pasta de download, e abro esse arquivo num editor de PDF. Olha a diferença, quando eu abro ele no editor de PDF, o arquivo ele é um formulário, eu deixei aí para vocês, ó, 0,9556, vamos supor. Olha lá, ó, eu consigo editar e pôr valores aqui, tá? Então eu consigo colocar valores em todos os campos, inclusive lá embaixo, no campo de vocês lá, né, no campo que vocês, aqui embaixo onde vocês têm que colocar os cálculos do BRICS, ó, a gente vai conseguir escrever aqui, e aí vocês vão salvar como? Salvo o arquivo com o nome de vocês, aqui eu não vou salvar, né, salvo o arquivo com o nome de vocês, e aí vocês vão lá, voltam na área de tarefa, tem um campo para você anexar esse arquivo que você salvou. Você vai anexar o arquivo e clicar em entregar. Aí a sua atividade está entregue.